Bom dia. Devido a ter recebido a missão na sexta passada, no final da noite, eu não tive a oportunidade de gravar um vídeo sobre esse slide. Vamos começar agora. Classificação. Custos fixos, variáveis, custo versus despesa. Custo versus despesa. Sabe a diferença? Custo, matéria-prima, mão de obra, depreciação das máquinas. O que é depreciação das máquinas? As máquinas você compra, é igual um computador. Com o tempo ele fica desatualizado porque não cabe mais memória. E numa máquina de uma empresa é a mesma coisa. Você usa ela em um determinado período e chega um tempo que você não consegue mais, que ela está dando defeito. Então vai depreciando. Isso é um custo. Você investe, é um investimento que você compra a máquina e ela vai depreciando tempo a tempo. O outro custo, energia elétrica, que é proporcional ao trabalho que você tem, dependendo do que você faça. Água, também é um custo que você não pode fugir dele. Despesa, salário da administração, honorário da diretoria, material de escritório e comissão de vendedores. Propaganda e publicidade. Essas são despesas que você, dentro de um processo, dentro de uma empresa, você vai ter eles sempre. Custo versus despesa. Custo. Gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção. Exemplo, como foi dito lá atrás. Salário, matéria-prima, combustível e lubrificante usado na fábrica, depreciação dos equipamentos, gasto com manutenção da fábrica. Isso é um custo. Você pode prever esse custo? Não. Salvo o combustível, que você vai botar uma cota por mês, por semana, você vai ter mais ou menos sabendo quanto você vai durar. Trajetória da matéria-prima. Foi gasto na sua aquisição imediatamente. Tornou investimento, porque você comprou farinha de trigo para fazer bolo. Comprou 30 quilos. É um custo que você teve da matéria-prima, mas se torna um investimento. Para produzir bolo, você precisa ter a matéria-prima. Farinha de trigo, manteiga, ovo. Tudo é um custo. Só que você, num determinado momento, se torna um novo investimento, porque você vai estocar essa matéria-prima para fabricar o seu bolo, que seja que você vai vir a fabricar. Despesa. Salário de pessoal de venda, salário de pessoal do escritório, energia elétrica consumida pelo escritório, conta telefônica do escritório e de vendas. São bens consumidos no processo de geração de receita. Você tem que ter essa despesa para poder ter receita, certo? Para manutenção do seu negócio. Despesa ela está diretamente ou indiretamente relacionada. Esse DRE é uma planilha que vocês vão ter que ter no trabalho final de vocês. Qual é a tradução disso aí? Demonstrativo de receita de exercício. Certo? Você tem suas vendas, menos o CPV, que é o custo da mercadoria vendida, é igual ao lucro. Menos despesa administrativa, menos despesa é igual ao seu lucro. O DRE nada mais é do que mostra tudo que você vendeu, menos as suas despesas. Esse custo por produto vendido é toda a despesa que você teve para fazer a sua venda. Isso está incluído energia, está incluído combustível, está incluído outras coisas, como está aqui, despesa administrativa, certo? Tudo isso você vai demonstrar. A gente vai ver isso mais na frente. O que é o nosso DRE? Receita de venda, menos custo variável, menos as despesas variáveis, que está todos os gastos variáveis, é igual a sua margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o quanto você vai ter para poder, do seu faturamento, para novamente você tirar o seu custo fixo, sua despesa fixa, você vai ter um lucro. Vou passar a planilha para vocês
para vocês verem como é que isso funciona. Despesas variáveis são aquelas que os gastos variam em função do volume da atividade, da venda e de produção do período. Por exemplo, você fabrica roupa. Você comprou 10 metros de tecido. Só que 10 metros de tecido você tem uma capacidade de roupa que você pode produzir. Se aumentar a quantidade dos pedidos de roupa, você vai comprar mais tecido. Então, você tem um custo que você está investindo, certo? Só que você tem uma despesa variável, de acordo com o que você produz. Produziu pouco, sua despesa é pouca. Produziu muito, é proporcional. As despesas fixas são aquelas que os gastos não variam, em função do volume da atividade, venda ou produção do período. Por exemplo, se o seu vendedor recebe um salário fixo, sem a tal da comissão, ele vai entrar lá como despesa fixa, no seu demonstrativo de venda. Exemplo do custo variável do consumo de matéria-prima. X quantidade produzida, X consumo de matéria-prima. 2 vezes a quantidade, 2 vezes o consumo da matéria-prima. 3 vezes a quantidade vendida, 3 vezes o consumo. Aumentou a produção de camiseta de malha. Você tem um X de comprado que vai te dar, por exemplo, malha. Malha é vendida no quilo. 1 quilo de malha dá aproximadamente 5 camisetas, certo? Se você aumentar o seu pedido de camiseta, você vai aumentar o seu consumo. Isso vai aumentar o salário da sua costureira? Não. Ela vai receber o mesmo salário produzindo mais camiseta. Vai depender só do fator tempo. Quanto maior a quantidade produzida, maior o consumo de matéria-prima, certo? O consumo de matéria-prima varia em função da quantidade produzida. Exemplo de custo variável. Consumo de energia elétrica das máquinas. X quantidade produzida, X consumo de energia. 2 vezes a produção, 2 vezes a energia. 3 vezes a quantidade, 3 vezes a energia. Quanto maior a quantidade produzida, maior será o consumo de energia. Por quê? A energia é relativo, a máquina não consome energia fixa. Liguei minha máquina. Quanto mais eu consumir para produzir alguma coisa, mais energia ela vai gastar. Se eu for produzir 30 camisetas no dia, vai ter um X de energia. Pronto, vai ser fixo isso? Não. Por quê? No dia seguinte você vai ter 3 vezes maior a quantidade para produzir no mesmo tempo. Vai aumentar a hora trabalhada do seu funcionário, vai aumentar o custo de energia. Então, é uma coisa proporcional, diretamente proporcional. Custo fixo. Você alugou um galpão para ter a sua empresa. Não vai mudar. O aluguel é fixo. Todo mês você vai pagar 3, 4, 5, 6 mil reais. Não importa. Você vai aumentar a sua quantidade produzida para ter lucro, mas o seu custo do aluguel é o mesmo. O aluguel da fábrica não varia, em função da quantidade produzida. Despesa variável. Comissão sobre venda. É aquilo que eu falei para você lá atrás. Se você tem um vendedor que recebe salário fixo, show. A despesa dele é fixa. Você tem um vendedor que trabalha sobre a comissão. Quanto maior a quantidade vendida, maior a comissão sobre a venda paga. A comissão sobre as vendas varia em função da quantidade vendida.